Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Informática Aplicada. Eu sou o professor Marcel Rios e eu vou fazer uma breve audiodescrição para vocês. Eu sou do gênero masculino, cabelo preto curto, estou utilizando uma camisa azul, manga comprida, calça jeans e o sinal que me representa na comunidade surda é esse aqui. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca com as letras EAD mudando realidades na cor verde, tamanho grande. Vamos dar início então à nossa segunda aula. Vamos falar hoje sobre sistema computacional. E aí nesse sistema computacional a gente vai conhecer as principais características, sobre o computador e o principal sistema utilizado, nesses dispositivos, que é o sistema básico. Quando a gente fala assim sistema básico, talvez vocês fiquem se perguntando que tipo de sistema é esse. Então a gente vai conhecer na nossa aula de hoje, que está previsto aqui o nosso sistema computacional. Componentes básicos do sistema computacional. Todos os tipos de computadores necessitam de alguns componentes básicos, Bem tranquilo até aqui, que são elementos físicos. A gente vai falar dos elementos físicos e também dos elementos lógicos. Então, já tem um primeiro ponto aí para vocês anotarem. Componentes básicos, eles são montados com base em elementos físicos e também elementos lógicos, tá? São esses dois tipos que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Para que uma máquina eletrônica possa de fato funcionar. Então, para que uma máquina funcione, ela é montada em dispositivos eletrônicos e lógicos. Na informática, esses componentes básicos são chamados de... Aí temos aqui mais uma parte importante, hardware, software e peopleware. Olha só, essa palavrinha é nova, O software é bastante conhecido, a gente vai falar dele. O hardware também é bastante conhecido. E o peopleware talvez nem tanto, Então a gente vai trazer esses componentes aí do sistema computacional, que a gente vai trazer esses conceitos aqui para vocês. Vamos começar pelo inovador, digamos assim, Peopleware, não tão conhecido. Peopleware são as pessoas que de alguma maneira, pessoal, interagem com o computador. Então é uma palavrinha bonita para dizer usuário do sistema. Então Peopleware são os usuários de um sistema computacional. E a gente vai ter duas classificações aí. O usuário comum, que é aquele usuário que não conhece muito bem a tecnologia, ele só utiliza ali a interface gráfica. E o usuário profissional da área de informática, que é da área da TI. Tá? A gente vai trazer essas duas classificações de Peopleware aqui para vocês. As pessoas que trabalham diretamente com o computador são chamadas de Peopleware. Então a gente já viu essa definição, como é o caso dos analistas de sistemas, e programadores, dentre outros profissionais. Aqui em cima, a gente pulou, mas olha só, usuários finais ou usuários domésticos. Então, esse aqui, digamos que é a primeira classificação. São classificados como usuários finais, são aqueles que utilizam em casa, no trabalho, mas que não conhecem tanto a tecnologia. Mas temos também os profissionais da área de informática, são os que trabalham diretamente com o computador. E aí também é chamado de Peopleware esses profissionais. E aqui, analista de sistemas, programadores e assim por diante, tá? Então, são dois públicos distintos, mas que estão dentro dessa categoria de Peopleware. Definição de hardware. Então, também bem conhecido, É considerada toda a parte física, esse é o ponto importante, parte física do computador, ou seja, tudo aquilo que conseguimos pegar, toda a parte física, ou ao palpar, pode ser classificado como hardware. Então, é a parte física do computador, são a parte eletrônica, a parte de memória. Na informática, a área responsável pela parte de hardware é conhecida como arquitetura de computadores. Tá? Então, se por um acaso você gosta muito dessa área de hardware, gosta de trabalhar com componentes físicos, e com a eletrônica, montagem de computador, a área da informática é a arquitetura de computadores. Então, você vai trabalhar com a parte de arquitetura, vai saber montar uma máquina, fazer projetos,
de novas máquinas, de novas tecnologias utilizando arquitetura de computadores. É a área da computação que trabalha com hardware. Ok? Próxima definição é de software, também muito conhecido, né? São as instruções. Ou seja, em outras palavras, são os programas de computador, que quando executados fornecem características, funções, né, e desempenhos desejados. Então, toda essa parte aqui das funções, de desempenho, né, tudo vai depender do programa, do sistema que está instalado no computador. São os softwares. Então, a gente pode definir que software ele é um conjunto de programas, vou colocar aqui, ó, conjunto de programas responsáveis pela lógica do computador, né? Se o hardware ele é a parte física, a gente viu que o hardware é a parte física, podemos dizer que o software é a parte mais abstrata, né? Que não se consegue pegar, né? Essa aqui é a parte do software, a parte mais abstrata. Eu digo para vocês que quando, né, sempre trabalhei com sistemas, então eu sou da parte de análise de sistemas. E a minha maior frustração, digamos assim, é que o software ele é muito abstrato. Então você não consegue fazer um projeto que a pessoa visualize, né, a dimensão daquele software. Então as pessoas sempre acham que é muito fácil desenvolver um sistema porque ele está ali no computador e as pessoas não conseguem ter uma ideia, né, da complexidade que tem um sistema. Então, para vocês terem ideia, a questão do hardware, toda a parte física a gente consegue visualizar, consegue pegar, e a parte de software, ela é uma parte muito abstrata, que ela roda dentro do computador, né, e é responsável pelo desempenho do sistema, pelo processamento das informações que acontece ali dentro. Tá bom? Fizemos então um panorama de peopleware, são as pessoas que interagem com a tecnologia, seja usuário doméstico ou profissionais da área de informática. Falamos da definição de hardware, que é a parte física, e o software, que é a lógica, a parte lógica de processamento das informações. Beleza? Tomem nota disso que é importante. Componentes básicos do computador. Agora a gente vai começar a especificar alguns componentes. O primeiro deles aqui a gente vai falar do processador, chamado de CPU. Tá? CPU é a unidade central de processamento, tá? Do inglês, tá? Unidade central de processamento. Ele também conhecido como o centro das atividades. Tudo passa pelo processador, tá? Ou seja, ele é como se fosse um cérebro, né, do computador. É responsável por fazer todo o processamento de dados. Tudo passa, todas as informações, elas caem no processador. Sem a unidade central de processamento, olha só, está aqui a definição, ó, unidade central de processamento, que é o CPU, o computador não irá funcionar, né, de forma regular, de forma alguma. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, da família Intel, né? Então a gente tem o Core i3, está aqui desse lado, o Core i5, o Core i7, o Core i9, né? Então nós temos aí a família de processadores da Intel, mas temos também a outra fabricante, a AMD também, muito boa, que geram vários processadores com capacidade de processamento diferente, de acordo com os núcleos que tem dentro, né, para realizar o desempenho da máquina. E por que isso interfere? Né? Porque ele, dependendo do tipo do processador que você utiliza, que você compra para o seu computador, né, ele vai ter um tempo de resposta muito mais rápido. Então, se você quer definir o preço do computador, do dispositivo que você deseja comprar, né, vai variar muito de acordo com o processador desse dispositivo. Então, muitas vezes tem uma promoção de notebook, né, numa loja, e você chega lá, a primeira coisa que eu recomendo que vocês observem é qual é o processador que tem nessa máquina. E aí você vai conseguir saber se realmente está barato ou não aquele computador. Às vezes é uma promoção de um notebook, mas quando você vê o processador, ele é um processador muito fraco. Então você vai ter um computador lento. Tá? Então, normalmente o preço vai variar de acordo com o tipo do processador que está instalado naquele computador, tá? Naquela máquina. Então, muito importante você ficar atento aos processadores. Componentes básicos do computador. E a gente traz agora o segundo item também que pesa muito no valor quando você compra um dispositivo, é a memória. Dispositivo que pode armazenar e carregar as informações. Então, isso aqui é a definição, tá? De memória. Então, ele armazena os dados, as informações de um determinado dispositivo. Tranquilo, né?
A memória ela se divide em duas categorias. Esse aqui é um ponto muito importante vocês anotarem. A primeira categoria é a memória principal e a segunda categoria é a memória secundária, certo? E aqui embaixo eu tenho aqui dois tipos de memória. A memória RAM, está aqui, ó, memória RAM, e eu tenho aqui o hard disk, de HD, né, que é, é o disco rígido. Pergunto para vocês, qual é a memória principal e qual é a memória secundária desses dois? Né? O que vocês me diriam sobre esses dois tipos de memória que vocês estão vendo aqui? Memória RAM de um lado, disco rígido do outro, né? Qual é a memória principal, qual é a memória secundária de um computador? O que vocês, né, opinariam nesse caso? Então, eu trago aqui para vocês, ó, que a memória principal, ela é a memória RAM. A memória RAM é a memória principal. Já a memória secundária, ela é o disco rígido do computador. Tá? E aí, a gente vai tentar entender agora por quê que um é chamado de memória principal, o outro é chamado de memória secundária. Isso cai muito em provas de concurso também, por ser uma definição assim, que é bastante conhecida de falar memória principal, memória secundária, mas muitas pessoas às vezes não associam ao tipo da memória, né? Então, é uma definição básica que você tem que aprender nessa nossa disciplina também. Vamos então trazer aqui a definição primeiro de memória secundária. Memória, passou. Aqui, memória, vamos falar então aqui da memória secundária. O sistema operacional, né, e todos os programas guardados no nosso computador precisam estar armazenados em algum local. Para isso, geralmente utilizamos o disco rígido. Tá? Então, ele guarda os dados de forma permanente, o disco rígido, né? Do inglês, ó, hard disk, que é o HD. Então, também é muito conhecido esse termo aqui, HD. Ah, eu tenho um HD externo. Ou seja, você tem um disco rígido que ele não está acoplado dentro de um computador. Por isso que ele chama de HD externo. É um disco rígido externo. Por sua maior capacidade de armazenamento, né, ele possui aqui uma grande capacidade de armazenamento, ele é conhecido como memória secundária. Tá? Então, a definição de memória secundária, ele grava uma grande capacidade de dados, tem lá, né, HDs que são de quanto? De 500 GB, de 1 tera, ele guarda uma grande capacidade de dados. Porém, ele é uma memória secundária porque ele não é uma memória tão rápida, ela é uma memória um pouco mais lenta porque ela é muito grande. Então, essa memória ela serve para auxiliar no armazenamento dos dados de um computador, de um notebook e assim por diante. Então, ela é chamada de memória secundária, porque assim como o HD, eu posso dizer que um pendrive, ele também é uma memória secundária. Tá? Um pendrive, antigamente o pessoal guardava dados num CD, né? Então tinha um CD que você às vezes guardava alguns arquivos ali, também é uma memória secundária. Então, assim como um CD, assim também como um pendrive, o HD, que é o hard disk, esse disco rígido, ele é uma memória secundária, que ele está ali para auxiliar no armazenamento das informações de um computador. Beleza? Então, essa definição de memória secundária quer dizer que ela está ali para auxiliar, para guardar os dados de forma permanente, tá? Sendo que não é uma memória tão rápida, tá? Ela é uma memória um pouco mais lenta do que a memória principal que a gente vai conhecer agora. Vamos então para a memória principal, também conhecido aqui como memória RAM, né? Então, a memória RAM, que a gente já vai trazer essa definição de RAM, considerada a memória principal, considerada a principal memória do nosso computador, tá? Na qual as aplicações são carregadas. Aqui a gente já começa a ver algumas diferenças, né? As aplicações são carregadas para serem processadas pela CPU. A gente já sabe o que é CPU, que é o processador, né? Responsável por realizar todos os procedimentos dentro da máquina. E a memória RAM, ela é essa memória que carrega os programas no nosso computador. Vamos então aqui para a definição de RAM. A RAM significa memória de acesso aleatório, tá? Aqui do inglês, ó, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. A memória RAM, ela é chamada de uma memória volátil. O que seria uma memória volátil, hein? Ou seja, os dados são perdidos toda vez que o computador é desligado ou reiniciado.
Então, por isso que ela é chamada de uma memória volátil. Ela não guarda os dados de forma permanente, tá? Então, a memória RAM, que é considerada a memória principal do computador, ela carrega todos os programas quando você liga o seu dispositivo. Então, vamos imaginar aqui que você está com o seu computador desligado, todos aqueles programas que você instalou, eles estão guardados na memória secundária, que nós vimos que é um HD, um disco rígido. Ao ligar o computador, ele vai lá no disco rígido, resgata o sistema operacional, que é o principal sistema, né, do dispositivo, e carrega esse sistema operacional na memória principal, que é a memória RAM. E aí você vai abrindo outros programas. Você abriu um editor de texto, ele guarda lá na memória RAM, ele abre aquele programa na memória RAM. Você abriu uma planilha eletrônica, ele guarda também na memória RAM. Então, todos os programas que você estiver utilizando enquanto o computador está ligado, ele vai sendo aberto e registrado na memória RAM, que é uma memória muito rápida, né? Ela não é tão grande quanto o disco rígido, né? Justamente porque ela precisa ser rápida e ela precisa estar funcionando, a memória RAM, né, ao lado do processador. Como o processador precisa de rapidez, ele precisa de uma memória muito rápida, que é a memória RAM, nossa memória principal. Então, ela recebe esse nome de memória principal porque ela auxilia no funcionamento do computador. É como se fosse uma memória rápida, né? A gente tem a memória flash, que é uma memória também, né, que auxilia. Então, ela é uma memória assim, que não tem tanta capacidade de armazenamento, mas ela auxilia no desempenho da máquina, tá? Então, ela é chamada de memória principal. Então, se por um acaso você estiver tentando abrir vários programas no seu computador e você percebe que ele não está mais conseguindo abrir novos programas, começa a ficar lento, quer dizer que a memória RAM já não está comportando, né, a capacidade de armazenamento dos programas que você está abrindo. Aí você precisa expandir, né, comprar uma outra memória RAM com maior capacidade para poder expandir, né, a possibilidade de você abrir mais programas ao mesmo tempo. Isso está relacionado diretamente à memória RAM. Beleza? Então, fizemos aí um paralelo de memória principal e de memória secundária. Tudo bem? Anotaram aí? Vamos seguindo aqui com os nossos dispositivos. Agora a gente vai falar de dispositivos de entrada e dispositivos de saída. A finalidade dos dispositivos é permitir principalmente isso aqui, pessoal, a interação do computador, né, com a pessoa. Eles podem ser de vários tipos, né? De entrada, que é uma modalidade de dispositivo, ou de saída de dados. E tem alguns que acumulam essas duas funções, tá? O primeiro tipo que a gente vai trazer aqui, ó, são dispositivos de entrada. São dispositivos que recebem dados do usuário para dar entrada, e aí é por isso que está esse nomezinho aqui, entrada, ó, é justamente porque os dados, eles vêm do usuário para dar entrada no computador. Aí a gente trouxe aqui alguns exemplos, né? Temos aqui o teclado, né? É um dispositivo de entrada, porque você digita, né, os dados que entram no computador. O mouse, porque você clica no mouse para também emitir comandos para que o computador faça alguma coisa. O microfone também é um dispositivo de entrada, porque ele captura a tua voz e dá entrada, né, no computador e assim por diante. Um joystick, né? Nós estamos vendo aqui um joystick. Também você aperta os botões para ele dar entrada. Um scanner, né? Sendo só scanner, ele também só digitaliza aquele documento e dá entrada no computador. Então, são dispositivos de entrada, tá? Uma webcam, né, captura a imagem e joga para dentro do computador, também é considerado um dispositivo de entrada. Vamos continuar falando agora dos dispositivos, só que agora os dispositivos que estão classificados como dispositivos de saída. Como o nome já diz, né, são dispositivos que eles enviam os dados do computador, ou seja, eles dão a saída do computador para o usuário. O fluxo, digamos assim, é o contrário, né? E aí a gente tem aqui um monitor, né? Um monitor, então ele é um dispositivo de saída. Uma impressora comum, aquela impressora que só imprime mesmo, ela não digitaliza, tá? Ela também é um dispositivo de saída. Um fone de ouvido, sendo somente fone de ouvido sem microfone, né? Como esse daqui, ó, ele também é só um dispositivo de saída. Tá? Então, fiquem atentos a esses dois dispositivos aqui principalmente. Tá? Eles são só de saída quando eles não acumulam outras funções. Tá? Então, se ele só é fone de ouvido,
Então, beleza, ele é só um dispositivo de saída, porque aí o áudio sai do computador para o usuário escutar, né? E quando é impressora também, caixa de som, né? Uma caixinha de som também é só dispositivo de saída. Um data show também dos mais antigos, né? Hoje em dia está tudo muito interativo, né? Aqueles mais antigos também são só dispositivo de saída. Ok? Então, trouxemos aí esses dois tipos e tem aqueles que acumulam as duas funções. E eu confesso a vocês que está sendo cada vez mais comum, né? Dispositivos que acumulam, ó, que eles são tanto de entrada, aqui, ó, tanto de entrada como de saída. São dispositivos que acumulam, aqui, acumulam as duas funções anteriores, de entrada e saída. E aí, no caso, eu tenho aqui um pendrive, né? Então, um pendrive, você tanto envia como recebe dados dele quando você conecta no computador. Temos aqui um roteador, também envia e recebe dados da internet. Um smartwatch, também conecta, quando ele é conectado com o seu celular, ele envia e recebe dados. Aqui, ó, nós temos um fone de ouvido, mas se atentem, que esse fone de ouvido ele também tem um microfone. Então, ele tanto recebe o áudio, como ele também envia, né, através do microfone. Então, ele é um dispositivo de entrada e saída. Aqui, nesses dois, a gente tem duas questões aqui importantes. O monitor, quando ele for um monitor touchscreen, quer dizer que ele tanto mostra a informação que sai do computador para o usuário, como ele também recebe comandos através do toque. Então, ele também, quando for um monitor touchscreen, ele é um dispositivo de entrada e saída. E a impressora, quando ela é uma impressora multifuncional, quer dizer que ela também imprime, digitaliza, então ela também é um dispositivo de entrada e saída. Ela tem várias funções, por isso é uma impressora multifuncional. Certinho? Tranquilo até aqui, pessoal, essa questão dos dispositivos? Acho que é bem simples, né? Dispositivo de entrada, dispositivo de saída. E atualmente, né, os dispositivos de entrada e saída, cada vez mais comum os dispositivos terem as duas funções, né? Com essa questão da interatividade, da internet das coisas que eu comentei com vocês, né? Os dispositivos enviam e recebem dados. Por isso, essa classificação, dispositivo de entrada, saída e os dispositivos que acumulam as duas funções, dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo. Reta final agora da nossa aula, vamos falar de sistema básico. Tá? Qual é o sistema básico de um computador? Acho que vocês já devem saber, né? Para que um determinado computador funcione, é necessário que exista um software básico instalado na máquina física, né? Então, está instalado na máquina física. Este programa básico é conhecido como sistema operacional, né? Então, simples, né, de compreender, chamado de SO, tá? Então, sistema operacional chamado de SO. E o SO permite que o usuário consiga interagir com a máquina. Então, ele possibilita a interação com a máquina, explorando e gerenciando todos os recursos que existem de hardware. Então, um ponto importante aqui, pessoal, é que o sistema operacional, ele que vai te dar uma experiência boa ou ruim com aquele dispositivo. Vocês já perceberam isso? Né? Tem muita gente que não gosta do sistema operacional Linux. Ah, o Linux é muito complicado, é só, né, com comandos de texto. Né? Então, aquela experiência que o usuário às vezes tem com o sistema operacional, ele vai ali achar ruim aquela experiência. Então, o sistema operacional ele traz a questão da usabilidade. Né? Então, tem muita gente que gosta mais do sistema Windows, né? Tem gente que gosta mais do macOS, né, da Apple. Então, assim, o sistema operacional ele vai te trazer os recursos e a questão de todas as possibilidades que você pode estar explorando naquela máquina. Então, ele é fundamental. Não só, eu trouxe aqui exemplo dos computadores, mas a gente tem isso nos smartphones, né? Então, nós temos o sistema Android, temos, né, o iOS e assim por diante. São sistemas operacionais que gerenciam os recursos do celular. E assim também todos os outros dispositivos, né? Essa é a grande tendência, a gente cada vez mais interagir com sistemas operacionais, que inclusive agora já tem nos nossos televisores, né? Então a gente compra uma televisão de uma marca X, de uma marca Y, são sistemas operacionais diferentes e às vezes você acaba optando por aquela marca, por ela ter um sistema mais fácil de utilizar. Então o sistema operacional ele garante muito essa questão da experiência do usuário com a máquina, tá? Seguindo aqui, sistema operacional, o SO é o programa responsável por fazer a interação do usuário com o hardware do computador. Imagina se a gente tivesse que trabalhar diretamente com o hardware, hein? Tivesse que interagir com o hardware, seria uma experiência dolorida, né? Porque o hardware
é difícil de você interagir na linguagem de máquina. Quando o usuário faz determinada solicitação ao computador, cabe ao SO estabelecer essa comunicação e interação homem-máquina. Para vocês terem ideia, pessoal, esse interação homem-máquina é uma disciplina na área de informática, chamada de IHC, interação homem-computador, porque ela é muito explorada. Como é que o homem interage com a máquina? Eu, por exemplo, estou interagindo aqui através de uma caneta com essa máquina, que está aqui atrás de mim. É um tipo de interação, com a canetinha vou marcando, vou passando os slides, é o tipo de interação que nós temos. Mas existem muitas formas, eu passo aqui no teclado também, como também tem a canetinha que eu posso passar aqui enquanto vou falando com vocês. E o computador ele permite um tipo de interação que pode ser via áudio, Então, hoje em dia você você faz uma pesquisa na internet simplesmente abrindo o teu microfone, às vezes via touch, touch screen. Então, isso vem se aperfeiçoando cada dia mais. Então, IHC, que é a interação homem-computador, é uma área da informática muito explorada. E o sistema operacional ele tem que capturar todo esse tipo de interação para que o homem consiga utilizar os recursos da máquina, certo? Arquitetura do sistema operacional. Esse quadro aqui eu acho bem legal. Na época quando eu estava desenvolvendo meu TCC, sobre onde é que entra o sistema operacional nisso tudo, Então, nós temos aqui o sistema operacional e ele é essa camada que nós estamos vendo aqui, é uma camada de software colocada entre o hardware e os programas do usuário. Tá? Então, ele fornece aqui uma camada entre o hardware, que é baixo nível, a gente chama de baixo nível, e os aplicativos que nós instalamos no nosso computador. Então, todos os nossos aplicativos, os nossos programas, eles funcionam em cima do sistema operacional. É o sistema operacional que vai prover a possibilidade de instalação desses aplicativos. Tá? Então, ele oferece essa camada, aí, essa abstração dos aplicativos rodando em cima dele, para que a gente não precise interagir com o hardware. Certo? Tipo de sistemas operacionais. Existem vários sistemas operacionais que podem ser instalados, Então, vários deles instalados nos nossos equipamentos. Aqui a gente está trazendo somente alguns, Antigamente tinha o Windows 8, estamos utilizando o Windows 10, mas já tem a versão mais atual. O Ubuntu, que é uma versão do Linux, macOS, o iOS, que é para smartphone da Apple, o Android, entre outros. Então, assim, é bastante conhecido, os sistemas operacionais, e eles são responsáveis por gerenciar computadores, dispositivos eletrônicos, tablets e assim por diante. Questão de concurso. Então, para a gente finalizar, trouxe aqui essa questão sobre a memória RAM, tá? A gente falou também de memória RAM. A memória RAM é um dos componentes essenciais em todo computador. A função da memória RAM em um computador vamos ver aqui, alternativa A, armazenar os dados de forma permanente, mesmo após o desligamento do computador. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa, hein? Vamos ver a segunda. Ser utilizada como reserva para o disco rígido, quando o espaço no disco estiver escasso. Quando tiver escasso o espaço no disco rígido, diz aqui essa B, de que vai ser utilizada a RAM. Será? Alternativa C, armazenar dados relevantes ao funcionamento do sistema durante a sua operação. E a última, aumentar a memória. Ficou um pouco vaga essa última aqui, Acho que cabe até um recursozinho nessa alternativa D. Mas aí, qual dessas vocês marcariam, pessoal? A alternativa A, B, C ou D. Pensa aí um pouquinho, se quiser pausar o vídeo, que eu vou trazer a resposta agora para vocês, Então, alternativa C, armazenar os dados relevantes ao funcionamento do sistema durante, aqui é importante, durante a sua operação. Acho que se não tivesse esse durante a sua operação, aí não seria só uma característica da memória RAM, tá? Porque armazenar os dados relevantes do sistema, se bem que ele está falando do funcionamento, poderia ser a memória secundária também, Mas aqui ele garante, durante a sua operação. Então, esse armazenamento durante o funcionamento do computador é a memória RAM, é uma característica da memória RAM
ele auxiliar no funcionamento do computador. Certinho? As outras questões, né, armazenar de forma permanente, mesmo após o desligamento do computador, ele está se referindo à memória secundária. Tá? Então, ali a gente tem uma definição de memória secundária, né, e a gente consegue definir também a memória RAM aqui. Tá bom? Beleza? Deixo aqui como sugestão para vocês, né, mais uma vez, para acessarem o material da nossa disciplina. Tá? Ó, acesse o material da disciplina, vai estar disponível aí no ambiente virtual. Recomendo que vocês acessem a minha biblioteca, que é uma biblioteca digital, onde nós indicamos alguns livros também que podem complementar o conhecimento de vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.